Então, hoje nossa quarta reunião, né, é gestão de sala de aula e aprendizagem ativa, o nosso tema de hoje. Aqui é a nossa agenda, né, nosso roteiro da nossa reunião de hoje. Teremos ali o acolhimento, a apresentação do Design Thinking, solucionando o desafio, aplicando em sala de aula, aí falar um pouquinho do RCO+, e o para concluir. Então, teremos duas atividades aqui sobre o Design Thinking que nós vamos fazer, uma com o grupo todo e a outra com os subgrupos. Então, aqui como será a nossa jornada, então toda semana vem, né, essa nossa caminhada aí de todos os encontros que já tivemos e vamos ter, né? Então já tivemos aqui o acolhimento, né, sobre a educação profissional, semana passada tivemos o nivelamento tecnológico, e agora as nossas próximas reuniões aí sobre gestão de sala de aula e as atividades ativas. Teremos mais um encontro de nivelamento e depois, por fim, o feedback e a apresentação das implementações. Então, como acolhimento, eu quero que vocês assistam esse vídeo, tá? E depois ver se vocês conseguem, né? Conseguem trazer esse vídeo para a realidade, né, de vocês em sala de aula, no dia a dia. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se vai tocar direto o vídeo. Não. Por quê? Parar de compartilhar. Cadê? Ai, ai. Só um pouquinho. Vou apresentar aqui.
E aí, qual é a mensagem que esse vídeo quer passar? Tem alguém que poderia falar? O que tem a ver com o nosso dia a dia, trazendo para a realidade em nossa escola? Eu achei que tem a ver com empatia, ali mais do meio para o final, né? Isso, né? Gentileza gera gentileza, né? Isso, porque no começo ele tinha uma pressa e não estava nem aí. Depois ele pensou, não, dá tempo de fazer mais isso, né? De atender mais isso. E depois ele quis ensinar também, né? No Se finalzinho. colocar no lugar do outro, né? Uhum. Então, esse vídeo ele tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar hoje na nossa reunião de hoje, tá? Que é sobre o Design Thinking, tá? Vou continuar aqui os slides que já chegamos lá para a gente ver se vocês conhecem. Então, os objetivos: compreender o Design Thinking como uma ferramenta para a melhoria da aprendizagem, elaborar a solução para o desafio proposto, relacionar essa metodologia com o seu dia a dia e a sua sala de aula. Então, mas afinal, então, o que é Design Thinking? Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Já trabalhou? Eu não. Eu também, nunca ouvi falar, não. Eu também não. Alguém já ouviu falar? Conhece? Já trabalhou? Eu também não. Também não conheço. Não? Ninguém conhece? Também não. Não? Ninguém? Ninguém conhece? Tá. Então, ela é uma técnica, né, que é baseada na resolução de problema, tá? Então, trabalha muito essa questão numa questão problema, tentar resolver, geração de ideias, trabalhar em grupo, organização de trabalho em equipe, né? Então, tem a ver muito com isso, com resolução de problema. Então, aqui, Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em um processo colaborativo que visa a solução de desafios e problemas. O foco é se colocar no lugar do outro, que é o vídeo que nós vimos lá no acolhimento, e pensar em suas necessidades. Ele tem etapas para se chegar à solução de um problema. É muito utilizada, né, no mundo comercial para solucionar problemas e adaptada à sala de aula. Traz novas possibilidades dentro das metodologias ativas, né? No meu curso, né, no meu curso técnico, de técnico em alimentos, nós temos uma disciplina que é novas tecnologias, que é a elaboração de novos produtos, né? Então, a gente utiliza bastante, né? Eu não conhecia por esse nome, mas a gente já utilizava essa técnica, porque a gente precisa, né, primeiramente, ele passa por várias etapas, né? Então, primeiro o aluno tem que ver qual que é o problema, o que está faltando no mercado, o que o público, né, o consumidor deseja daquele produto, né? Aí depois você tem a geração de ideias, então você tem várias ideias na qual em grupo você vai em comum acordo, escolher uma das ideias, né, e trabalhar em cima da ideia. Depois vai realizar, né, vai materializar essa ideia, né, e depois passar para as outras fases. E, por exemplo, pegamos a primeira ideia, não deu certo, né, então, por você ter toda essa geração de ideias, né, o leque fica grande, então, não deu certo essa, vamos para outra. Então, ele trabalha muito isso, essa questão da organização de grupos, trabalho em equipe. Então, aqui são as etapas do Design Thinking. Então, a primeira, né, etapa, a descoberta, aquela empatia. Eu tenho um desafio, como eu posso abordar, né? Então, é a etapa da coleta de informações. Então, vamos coletar informações para depois eu pensar nesse problema. A 2, interpretação, né? Eu vivenciar aquele problema, né? O que eu aprendi algo, como eu posso interpretar, trabalhar, se a possibilidade de soluções por meio de insights. Depois, a terceira, ideação. Então, daí a geração de ideias. Vamos pensar em várias ideias e ver qual é a melhor ideia aí para ser trabalhada. Então, eu vejo uma oportunidade, como eu posso criar,
Então, busca por ideias com base na interpretação das informações. Aí, quarto, experimentação, que daí a gente chama de protótipo, que é você materializar essa ideia, né? Ver se vai dar certo. Então, essa ideia, como eu posso concretizá-la, né? Se é viável também, você tem que pensar, porque às vezes não é viável, né? Você elaborar, né, a primeira ideia ali que você, né, que vocês acham que o grupo achou melhor, às vezes não é viável, né? Então, tem que pensar em todos os contratempos aí que podem ocorrer, né? Então, o momento de dar forma à ideia e a prototipar. E o 5, que é o último, é a evolução. Experimentei algo novo, como posso aprimorá-lo, né? Como seria a aplicação desse projeto e testá-lo. Então, aí, agora vamos fazer essa atividade em grupo, tá? Olhando essa tirinha aí, não sei se vocês conseguem enxergar. Pensando nisso, vamos ao nosso desafio. Então, analise a tirinha, qual é o problema, qual o problema que podemos perceber nessa aula. Então, vocês estão lá, eu vou ler ali para vocês, né? Então, tá lá o professor passando no quadro, então, turma, vamos copiar o texto. Aí um aluno, né, mastigando chicletes, outros conversando, né? Aí no segundo quadrinho, tá acabando, pessoal, vamos lá, terminem de copiar. Daí o aluno, é para copiar, e os outros conversando, outros dormindo, né? E daí depois, a última tirinha, né, o professor terminou, sentou ali na mesa, e daí todos os alunos tirando foto do quadro, tá copiado. Então, aí, pensando nessa tirinha, né? Passando pelas todas as etapas lá, as etapas aqui. Primeira etapa, qual seria aí o problema? Como que seria essa aula aí? Alguém poderia falar? Acho que não tem empatia do professor com a sala, porque a sala está bem dispersa, né? E assim, o copiar e a maneira como ele está se posicionando é bem aleatório, não há comprometimento de ambas as partes. O que mais que a gente pode analisar aí, só com essa imagem? Como que está essa aula? Tradicional, né? Oi? Aula tradicional, né? Não está usando nenhum recurso, né? Audiovisual, que é o que chama mais a atenção dos alunos, assim, nessa faixa etária, né? Hoje em dia. Sim, ali, por que será que os alunos às vezes não copiaram? Era muito texto, não deu tempo, tiraram fotos, as fotos às vezes nem vai ser passado para o caderno, né? Esse conteúdo, às vezes vai se perder ali na galeria, né? Então, ali a gente vê uma aula mais monótona, sem interação, né? Entre professor-aluno, aluno-professor. O que mais? E o que poderia ser trabalhado aí, agora pensando lá na próxima? Então, a gente já viu ali, já interpretamos o que estava acontecendo, né? Com base só na imagem. E o que poderia ser? Como que posso ajudar? Quais são as ideias de aula que poderia transformar essa aula em uma aula mais interativa, mais participativa? Pode falar, Rosana. Primeiro, professor, eu acho que assim, a charge ali, não dá para a gente dizer assim, foi uma aula, né? Porque o copiar um resumo, um exercício, também faz parte da nossa aula, mesmo quando você usa slides, mesmo quando você usa aquele monte de metodologias. Então, só pela charge, dá a impressão assim, que o professor entrou mudo na sala, não falou nada do tema, não explicou o conteúdo, simplesmente passou alguma coisa no quadro. Então, acho que a charge já induz a gente a um erro, porque o copiar, o ter o registro, também faz parte, né? O copiar é uma estratégia que a gente usa muito ainda no fundamental também, para o ensino fundamental que precisa de ter as anotações, que não consegue pesquisar por conta própria. Eu acho que a charge ela já começa errada, porque ela já faz uma crítica como se assim, então, 50 minutos da tua aula foi isso. Não significa que durante a tua aula, que você pode ter usado infinitas outras metodologias, também não tem um momento que vai ser preciso ele fazer um registro. Porque o registrar com a foto ou alguma coisa, a gente sabe que não registrou na mente, né?
Eu que sou de geografia, por exemplo, a gente trabalha muito com a questão do mapa, que seria até, mas por que colorir o mapa? Por quê? Porque ao colorir o mapa, eu estou tentando fazer com que você memorize, né? E o texto também tem isso. Então, acho que de repente a gente primeiro desconstruir um pouquinho, porque quando vem com uma charge assim, dá aquela sensação, nossa, nenhum professor trabalha, ninguém usa nada de novo, é só o tradicional. Não. Embora a gente precise, sim, em alguns momentos, ter coisas muito tradicionais. É decorar uma tabuada, é pintar um mapa, é copiar um resumo no exercício, né? Mas saindo um pouquinho daí, o que é interessante que eu procuro usar com os alunos? Trazer a discussão dos conceitos e conversando com eles e trazendo os conceitos, né? Falei lá, então, migração. O que é uma migração intrarregional? Eu vou lá no quadro e anoto. Continua o debate, continua discutindo, traz um outro conceito, você vai anotando, né? Então, o que eu acho que talvez seja mais complicado, não sei se é o caso, né, dessa aula, se o professor explicou antes ou ele vai explicar depois como que vai ser, é você deixar um tempo muito grande por uma coisa meio que repetitiva. Não que você não possa utilizar, né, o quadro aí para essas anotações, mas talvez ir interagindo, né? Vou conversando, vou colocando um conceito, vou colocando uma definição, depois de uma outra explicação você entra com um exercício, alguma coisa assim. Mas não generalizar como se a aula tradicional fosse totalmente errada e que fosse totalmente desse jeito também, 50%, 50 minutos da aula, né? Não vai ser assim. Não, concordo com você, sim. Eu mesmo, às vezes, a gente passa um resumo, porque eles têm que ter algum conteúdo para eles fazerem uma avaliação, né? Eles têm que ter o conteúdo, não adianta você só trabalhar, sala de aula invertida, estação por rotação, hoje vamos trabalhar com jogos, né? Eles têm que ter algum conteúdo, né? Para depois eles poderem estar relembrando anotações, porque eles não fazem anotações, né? Então, a gente tem que passar alguma coisa para eles terem essas anotações para depois estudar, né? Mas aqui, na verdade, foi colocado, né, pensando só nisso, né? O professor chegou ali, a gente não sabe, né? Pode ser que ele tenha explicado, utilizado uma metodologia e depois foi passar o conteúdo para os alunos ter, né? Mas pensando, como a gente não sabe como que foi, né, a tirinha ali, o que aconteceu nessa aula, mas pensando que o professor chegou, começou a passar, encheu, né, o quadro, os alunos, né, todos ali desmotivados, só copiaram, né? Que seja, como você falou, a aula tradicional é importante também, né? Mas pensando nesse caso, o que poderia, que ele não tenha aplicado nada, né? Sempre aquela aula monótona, sem interação dos alunos. O que a gente poderia sugerir de ideias agora para esse professor, por exemplo, para essa aula? Abrir espaço para os alunos participarem, né? Começa com a discussão, traz o conceito. Vocês já ouviram falar de tal coisa? Né? E você deixa que eles tragam primeiro, né, a sua opinião, o seu senso comum até, né? Que às vezes eles falam coisas que não tem nada a ver, mas é importante para eles começarem a pensar sobre o tema, né? Não tem nem como dar uma aula desse jeito, né? Porque vai surgir ali algum questionamento, alguma coisa, mas por que isso, né? Uhum. A interação falta, né? Isso. Oi. E ainda por cima a gente tem a situação, concordo com o que as professoras falaram, mas a gente tem mais um agravante ainda. A gente disponibiliza todo o material para eles, principalmente no Class, com favorecimento, e eu não sei onde que está o ponto que a gente tem que... eu percebo, assim, que parece que é um novelo de lã todo embaralhado, né? Que a gente... Não sei se a analogia vai ser muito bem colocada, mas a gente está com a educação como se fosse um novelo que está tudo embolado e a gente está puxando os nós para tentar desembolar isso, e a gente não acha o ponto onde está o principal nó, que eu acho que grande parte disso, e a gente cai sempre na mesma coisa, é a falta de interesse deles. A escola não é mais legal, sabe? E isso que acaba angustiando a gente busca alternativa. Esses tempos atrás eu fui levar os ossos lá, porque eu estava trabalhando a parte da anatomia, levei os ossos, passei na sala, muitos olhavam assim, nem, sabe? Mas eles estavam com o osso na mão de um animal. Eles podiam ter um pouco mais de cuidado, sabe? Ver, não, legal e tal. Um ou outro que demonstrou interesse. Então, essa falta de curiosidade deles de ir atrás de alguma coisa nova é que bloqueia a gente, sabe? É muito mais interessante o que a gente está fazendo para nós do que para eles. Né? Muitas vezes a gente está pesquisando, a gente está estudando, a gente descobre coisas novas, a gente fica abismado com essa tecnologia, né? Porque não é da nossa vivência desde criança, né? E a gente fica assim, nossa,
que rapidez que a gente está tendo. E eles têm, que nem ali no último quadrinho, dá até para a gente continuar esse quadrinho ali, né? Que eles tiraram foto, mas depois eles nem veem essa foto depois, né? Porque a Se nossa perde, né? Como eu falei, então, na assim, galeria ali do celular. colocando bastante coisa no quadro, colocando pouca coisa no quadro, é o que eu percebo, e eu faço esse aspecto também. Ah, professor, posso tirar foto? Porque eles têm preguiça, não tem outro nome, eles têm preguiça de copiar. E muitas vezes é uma ou duas palavras que você coloca ali, passou mais do que 5 palavras, eles tiram foto. Então, você tem que falar que vale nota. Falou que vale nota, daí vocês vão copiar. Então, eu procuro nas minhas apresentações colocar muita foto, mas nem isso está atraindo mais eles, sabe? Então, essa busca que eu tenho vindo para esses cursos pensando nisso. É a busca de uma alternativa, lógico que a gente procura colocar, mudar a nossa forma de ver, mas ainda o cerne da madeira, né, o que a gente tem que atraí-los para que eles façam a coisa acontecer, tá difícil. Então, eu não sei, eu acho que até você, né, Grazi, também sente essa... Acho que todos nós estamos com essa angústia, né? Sim, quando vocês falaram, acho que na aula da semana retrasada, eu já pensei, tem uma turma ali, tem uma turma à tarde totalmente desmotivada, mas sempre tem, na verdade, a maioria, mas sempre tem aquele aluno que é mais participativo, né? Então, ele veio, por exemplo, fazer uma aula prática, né, de aula de microbiologia, para ver no microscópio, lâminas, fazer a coloração de grã, tudo. Tem os que nem participam, que ficam só sentados, olhando, não tem nem interesse em levantar da cadeira e ir até o microscópio para olhar, mas também tem alunos que ficam ali, deixa eu pôr meu cabelo, deixa eu pôr a saliva, deixa eu ir, fica olhando. Então, a gente tem que trabalhar em cima desses, né? Esses alunos que nos motivam, né? E daí tentar, de alguma forma, né? Não sei como tentar chamar esses outros, né? Mas daí depois vai ter a seleção depois, né? Para frente, na questão do emprego, né? Daí eles vão ver a questão da maturidade, depois vão se arrepender, né? Por que, né? Eu não estudei, por que eu não prestei atenção, por que isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar em cima desses alunos aí que nos motivam, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Aqui, então, a professora falou uma aula mais interativa, fazendo um questionamento para ter a participação, né, dos alunos, talvez uma sala de aula invertida, usar algum tipo de metodologia, né, ativa aí para trabalhar aí até quando a gente estava fazendo o nosso papo formativo lá, que é repassado essas apresentações para nós, até eles sugeriram, talvez em vez de trazer o texto ali no quadro, trazer na forma de slides, né, usando o Educatron, tá, daí por exemplo, aqui entramos num consenso, vamos então usar o Educatron lá, trazer um vídeo, trazer na forma de slides, por exemplo. Só que daí, como a gente já teve várias outras ideias, por exemplo, fui lá usar, não funcionou, está sem internet, que a gente depende disso também, né, para utilizar ali o Google Apresentações, né, está sem internet, e agora? Volto lá para as outras ideias, né? Então vamos trabalhar dessa outra forma aqui, né? Fazer a questão do questionamento, né? Então, isso são as ideias que foram, né, no processo ali, né, das etapas, né? Então, aqui a ideação, né? Que são as ideias, gerações de ideias que tivemos aqui. Aí, depois, a questão da experimentação e a evolução, né? Então, será que deu certo nessa aula? Então, como que a gente pode resolver isso, né? Então, ali, primeira etapa, como podemos resolver, né? Então, primeira etapa. Então, a gente vai descrever o que está acontecendo, né? Inteirar do problema. Vamos descrever o que está acontecendo. O professor chegou na turma, começou a passar, né, o conteúdo no quadro, encheu o quadro e sentou e pediu para os alunos copiarem, os alunos simplesmente tiraram foto. Né? Então, a etapa ali, número 1, né? Descoberta, empatia. Aí, na 2, interpretar. Mas interpretar o quê, né? Então, o que os alunos estão achando? Porque eles estão tirando foto em vez de copiar? Será que não deu tempo, né? O professor passou muito, não deu tempo deles copiarem? Ou, né, estão com preguiça, não querem copiar, por quê, né?
Então, você tem que imergir aí, né? Ter essa imersão nesse ambiente, né? Ali na etapa número 2, da interpretação. Aí a 3, que aí a ideação, nossa, eu tô barrando nessa palavra. Então, é oportunidade, quais metodologias, quais são as formas de trabalho, qual é a melhor ideia, né? Então, elaborar, ver, né, como nós fizemos aqui, várias metodologias que eu poderia estar trazendo para trabalhar essa aula, né, de forma diferente, para motivar mais os alunos, para ter maior participação, né, interação desses alunos, tornar essa aula mais dinâmica, né? E daí de selecionar qual é a melhor ideia, né? E depois a 4 e 5 colocar essa ideia em prática. Ah, não deu certo, eu estou sem internet, então vamos pegar outra ideia, sempre ter uma carta na manga com uma segunda opção ali, se caso, né, não funciona ali a primeira ideia. Aí resolvemos esse problema, né, passando por todas as etapas, tá? E agora é com vocês a próxima atividade, tá? Então, dentro de sala de aula, temos um mundo diverso, pessoas diferentes convivendo e aprendendo dia a dia. Será que conseguimos aplicar a ideia do Design Thinking para uma situação, ou atividade, ou momento em nossa escola, como nossos estudantes? Então, agora eu vou testar com vocês, primeira vez, eu já dividi vocês em grupos, em salas temáticas aqui no meu Meet. E eu vou daí colocar vocês vão permitir, cada um vai entrar em um grupo, né, na sala temática, e vocês, só que antes, vocês já sabem quais são os grupos, né, eu já tinha falado, já passo aqui para vocês, só deixa eu copiar aqui o link, aí um dos participantes de cada grupo faz uma cópia aqui desse documento para vocês trabalharem em cima, para depois vocês apresentarem, tá? Só deixa eu pegar aqui a cópia do link. Então, ali nesse documento, que eu vou compartilhar aqui com vocês, opa, cadê vocês? Já tem aqui as etapas, falando de cada etapa que está aqui, tá? De todas essas etapas, e tem os slides daí para vocês editarem, né? Então, vocês fazem uma cópia e daí vocês vão editar em cima, vão pensar em uma situação, né, de escola que vocês já vivenciaram, vão escolher, né, cada um do grupo pode falar uma situação ali, se quem tiver, né, que lembrar. Aí vocês, o grupo, vai chegar em consenso na melhor situação para vocês trabalharem e solucionarem esse problema utilizando todas essas etapas aqui, tá? Então, eu vou dividir agora, então, vocês em grupo. Aqui, deixa eu passar aqui. Ó, em grupo, vamos pensar em uma situação em nossa escola relacionada à educação profissional na aula, na prática de um componente ou uma unidade curricular, por exemplo. Então, o grupo deve abordar o problema pela metodologia do Design Thinking. Então, agora vamos ver se eu vou conseguir, que é a primeira vez que eu estou testando aqui as salas temáticas. Então, eu vou deixar, 20 minutos para vocês fazerem. Vamos por 25 minutos para vocês fazerem. Então, abrir, vamos ver se deu certo. Vocês foram para salas temáticas? Não? Ai, meu Deus, o que que eu fiz, então? Vocês estão aqui na sala principal? Alguém? Não apareceu nenhuma mensagem para vocês? Deixa eu ver aqui. E apareceu se eu gostaria de entrar numa sala temática, mas eu não sei em qual sala que eu vou entrar. É o grupo já definido?
Ai, meu Deus do céu, eu tô muito perdida aqui, calma aí, já entro. Quem que pediu ajuda? Deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui. Dani, você ficou sem grupo? Oi, Grazi. Eu vou ter... Mas eu tô perdida, porque eu entrei numa sala com a tal de Maria, tem um cara, eu não sei quem que é, daí eu acho que Não, mas é que na Dani. verdade ele fez aleatório. Eu Ah, tinha arrumado os grupos, só que essa atividade não tem problema vocês fazerem tudo em compartilhado, até bom, né? Que conhece todo mundo e tal, mas eu já tinha separado vocês em grupo, eu não sei por que ele fez em ordem aleatória, sabe? daí assim, eu tenho que. O cara tá chegando, né? Então meu computador tá pra palestra, eu tô com o celular, eu fiquei totalmente perdida. Não, mas eu posso te inserir em um grupo, mas daí depois você
Você vê se você consegue ajudar, fazer alguma coisa, mas você está lá na palestra, né? Me coloque no grupo que tá a Lu, que eu já avisei ela. Então, só que eu não estou conseguindo, como que eu faço, né? Tá, então, deixa eu ver aqui. Meu povo tá mais cara, assim, tá rápido, não sabia. E o Brasil, você sabe que tá gravando, né? Hã? Tá gravando? Tá. Pronto, acho que foi para você a mensagem. Calma que ainda não chegou. Não tem uma mensagem para você participar? Não. Ué. Tá. Para participar de sala com tema específico 3, que era a sala que eu estava indo. Isso, aí você entra. Mas é essa 3 mesmo? É, A que eu estava mesmo, então. é que eu não consigo expor você em outra. Deixa eu ver. Ué. Eu vou tentar entrar nele, então, tá bom? Tá.
Ô, prof, nós fizemos aqui conforme a gente entendeu e conforme a gente conseguiu, tá? Não sei se ficou da forma que você gostaria que ficasse, né? Mas poderia ter compartilhado com ela, né, professora Graziele? O microfone está fechado. Mas dá para compartilhar. Vocês já terminaram antes do tempo? Ah, eu não sei, a gente fizemos aí, eu não sei se está certo. Ah, não, daí saíram. Não, porque quando você termina o tempo, ó, falta 3 minutos. Quando termina o tempo, o pessoal volta automático, fecha aquele meet e o pessoal volta para cá. Eu vi vocês voltando, daí eu fui ver o tempo, não terminou ainda. Mas tranquilo. A gente fez um estudo de caso, mais ou menos, ali com uma situação problema, fomos seguindo a ideia ali, né? Mais ou menos dentro. E aí a gente elaborou no slide, né? Isso mesmo. Ali, né? Então, beleza, vamos lá. Aí eu vou parar aqui quer dizer, esperar o pessoal voltar, daí eu paro minha apresentação, daí para vocês, cada grupo apresentar, tá? Daí vocês podem compartilhar a tela de vocês. Ok. Dá 2 minutinhos ainda. Mas nós fizemos uma bobaginha aqui, prof. Oi. Na verdade, nós só fizemos aquele slide da sequência ali. Depois que eu me liguei aqui, que tinha o resto aqui, ó, das etapas aqui. São todas as etapas. A gente fez as etapas, mas a gente fez nos quadradinhos ali. Não tem problema. Só nos quadradinhos. Fizemos aquelas embaixo ali, eu achei que era só para expor. Eu não tinha entendido muito ali que ele era uma tarefinha na sequência ali. Acho que ele colocou cada etapa em um slide diferente, né? Tem ali a sequência. Isso, ele tá ali, daí depois que eu me liguei aqui, ó, eu fui... agora que eu vi, eu falei, vamos seguir aqui pra gente tentar pensar no geral, né? Nem me liguei aqui, ó. Tem a descoberta e tal, né? Se quiser, a gente refaz. Beleza. O que interessa é vocês, né, terem conversado, discutido e... Então, nossa, agora que eu vi também. Eu não me liguei, eu fui fazer... Na verdade, a gente digitou naquele esqueminha lá. Do primeiro ao quinto passo. Tá. Vamos fazer uma sequência ali, né? Patrícia, e a Cláudia? Eu não sei, sabe por quê? A gente mora em municípios diferentes. E eu acabei falando com ela às 5 horas, eu falei para ela, hoje eu vou embora, que eu precisava vir para minha casa, e eu não ia assistir aula com ela hoje. Só que eu achei que ela ia entrar, até mandei mensagem para ela, falei assim, já está iniciando, ela não me respondeu, não sei se aconteceu alguma coisa. Então, sabe o que eu tô pensando? Porque semana passada eu tinha colocado ela no grupo das 19h50, que daí era só do nivelamento. Será que ela não vai entrar às 19h50? Não, ela sabia hoje que eu abri a pauta. Assim, eu abri a pauta da reunião que você mandou, lá na sala de aula, no Classroom, e mostrei para ela, eu falei assim, hoje vai ser isso e isso. Eu falei, mas hoje eu vou fazer de casa, porque eu tinha uns afazeres aqui, porque não tinha quem ficasse com as minhas crianças mesmo. Aí eu peguei e vim embora, no meu horário normal. E ela sabia que a gente ia entrar às 6h10. Eu não sei, eu acho que aconteceu algo. Tá, porque eu achei que ela, porque semana passada ela assistiu às 19h50, eu pensei, será que ela acha que eu mudei ela para as 19h50? Não, ela sabia de hoje, ela não falta? Então tá. Ela acabou de mandar mensagem, professora. Ela acabou de mandar, perguntando se dá tempo dela entrar. O que eu falo? Diga para ela entrar. Tá. Vou passar aqui para ela. Pessoal, que grupo que pode apresentar primeiro? Vamos socializar aí o problema, né, que vocês destacaram e como vocês... Graziele, pode ser o nosso. Beleza. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Então, apresentar agora, isso, né? Isso, lá embaixo, isso.
E daí, uma janela. Pode ser qualquer um dos compartilhamentos ali. Deixa eu só arrumar ali para Cláudia aqui. Oi, Lu. Era isso mesmo? Eu estava falando sozinha, preenchendo a apresentação, e daí eu sumiu tudo. Era para ser assim? O quê? Esse link a gente volta sem ter opção de ficar mais um pouquinho lá? Eu acho o tempo acabou. Sim, Foi muito estranho, porque daí porque daí quando termina o tempo, fecha todas as salas temáticas e vocês voltam para a sala principal, automático. Eu fiquei falando sozinha. Nós também não conseguimos terminar, professora, porque daí cortaram nós. Tá, então o que vocês não conseguiram terminar, se vocês conseguirem daí falar só, né, sem o escrito, Tá bom. é assim mesmo. Todo dia uma surpresa. Então, sofremos uma censura. Não gostei desse formato. Antes a gente tinha mais liberdade, mais autonomia. Está ferindo a autonomia do aluno. É isso. Quando a gente engrenou, cortaram nós. Essas salas temáticas são assim, né? Vai dando nervoso lá, que vai acabando o tempo, né? De repente volta, fecha tudo, você entra na principal. Vai lá, Marisa, pode apresentar. Já está aparecendo lá, né, Graziele? Tá. Então tá. Você pode clicar ali em apresentação de slide, que daí fica maior, se você quiser deixar maior. Então, vamos ver se eu acho aqui. Ali no lado do compartilhar, tá ali, apresentação de slides. Você clica em cima e... Ah, tá. Dá vontade da gente mexer o mouse da gente aqui, né, para ajudar ela. Eu tava com o cursor aqui em cima tentando, né? Então, não sei bem certinho se a gente entendeu o que era para fazer, mas aceitamos discussões também. A etapa 1, que é a descoberta, foi assim: ao utilizar o planejamento do RCO online, os estudantes mostram-se dispersos e desinteressados. Tá, esse é o problema, né? A etapa 2, pensar em metodologias diferentes para trabalhar o conteúdo. Aí eu não sei se aqui a gente teria que ter colocado as metodologias que a gente pensou. Não, daí vai entrar na geração de ideias, né? Ah, tá. Aí é para a questão para solucionar o problema, né? Então, daí agora a idealização, que seria daí as ideias, né? Pensar nas ideias. Daí, então, é ideação. Envolvê-los no momento de leitura, quer dizer, chamá-los para que façam a leitura. Pode ser assim, cada um lê um slide daquele da aula do dia, sabe? Desde o primeiro lá, vamos ler juntos, e aí eles podem ler e o professor explicar. Eu acredito que seria mais ou menos isso que a gente pensou. No 4, que é a experimentação, solicitar aos estudantes que formem grupos e façam a construção de um mapa mental, para a gente saber ou ter o feedback de o que eles entenderam, né? Para saber se eles realmente prestaram atenção e conseguiram fazer esse mapa mental. E a etapa 5, que é a evolução, solicitar aos alunos que apresentem os mapas mentais. Isso mesmo, as 5 etapas aí, vocês fizeram certinho. Integrantes, Maicon, Marisa e Valdislene. Parabéns para a equipe de vocês. Obrigada. Qual outro grupo que poderia apresentar agora na sequência?
Vamos apresentar, Carlos. Maristela. Você consegue compartilhar? Eu acho que eu tenho que sair daqui, né, primeiro? Isso. Você vai lá em parar compartilhamento. Isso. Eu fechei a minha aqui, agora não estou achando no Drive. Vai no Drive compartilhado comigo. Ah, peraí. Você consegue abrir novamente. Vamos lá. Mas acho que essa é porque eu que compartilhei com vocês, né? Porque... Por que eu fui fechar? Ou então, se alguém quiser apresentar na frente, até a gente se organizar. Pode ser? Outro grupo pode apresentar, então, antes deles? Vai lá, Lu. Vou colocar aqui, daí minhas colegas me ajudam a falar. É que a Lu tá sem voz ainda, né? Não recuperou ainda. Então, aqui a gente pensou numa situação problema, né? Como nós tínhamos, né, uma professora de química, uma de geografia, uma da área de enfermagem, a gente tentou relacionar um assunto que envolvesse as 3 áreas. Aí a gente pensou nos problemas ambientais que podemos relacionar ao uso de medicamentos. Que vou deixar a prof. Rosana explicar. Então, a gente pensou aqui em algumas estratégias, né, para estimular o interesse, primeiramente, ali dos alunos, né, e fazer com que eles se envolvessem, né, no projeto que a gente pensou. Então, primeiramente, pensasse em uma forma de premiação individual ou em equipe, né, de acordo com a participação e envolvimento dos alunos no projeto. Pensar na questão da sala de aula invertida, que era propor aí uma pesquisa prévia para eles entenderem a questão dos impactos ambientais, contaminação do solo, da água, pelo uso e o descarte incorreto de medicamentos, né? Envolver também a comunidade com uma pesquisa, de repente, no seu bairro, numa região específica, conversando aí com os vizinhos, como que eles fazem o descarte desses medicamentos, né? E depois criar um projeto, onde seria possível recolher alguns medicamentos que as pessoas guardam em casa, né? Não utilizam tudo, acabam guardando, depois descartam de maneira incorreta. Um projeto onde fosse possível recolher esses medicamentos e até mesmo fazer um processo de redistribuição depois para famílias carentes. Então, foram essas ideias que a gente teve em torno dessa temática, né? Então, eles iam pesquisar impactos e depois iam propor coisas concretas, né, sobre o tema. A parte da ideação, então, nós colocamos que envolveria a interação com a comunidade, né? A aplicação desse projeto de recolhimento e redistribuição desses medicamentos e materiais relacionados. Na parte da experimentação, envolveria um levantamento e análise crítica dos dados coletados durante a execução das atividades. E, por fim, aí, né, na última parte, né, nós pensamos na parte prática mesmo, né? Ainda estava faltando a última parte que a professora Luciane digitou, que nós fomos tirados da sala, né? E acho que teria que ter autorização de órgãos competentes, alguma coisa, né? Porque envolve medicação. Então, não seria algo, talvez, exclusivo da escola, né? Envolvesse aí autorização de outros órgãos competentes também. Nós fomos além da questão do problema de indisciplina, pensando em uma temática específica, né, dentro dos cursos. E ficamos um pouco confusos, professor, em relação a essas etapas, né? Porque parecia que a gente estava falando da mesma coisa, sem conseguir entender direito o que seria ali um insight, a ideia, a hora de implementação. Nós sentimos um pouco de dificuldade nesse aspecto de detalhar nessas etapas, né, a ideia geral do projeto.
Passar por cada etapa, você diz? O que é exatamente específico de cada etapa? Né? Por exemplo, a parte de trabalhar com a comunidade, fazer uma pesquisa prévia, em qual dessas etapas que a gente encaixaria melhor, né? Ah, tá. Então, na verdade, acho que seria a etapa 2, né? Que a primeira é você achar o problema, né? Tem esse problema, né? A segunda é ele vivenciar, né? Descrever esse problema. É o que você falou, o que você acabou de falar agora, fugiu que eu comecei a falar. É ver com a população, né? Isso, uma pesquisa prévia. Isso, vivenciar, né? Ter essa coleta de dados, né? E daí depois a terceira, que seria a geração de ideias, né? Ter as ideias e como trabalhar isso, né? Para solucionar esse problema. E daí depois a materialização, né? Trazer essas ideias para o material, seja uma maquete, seja um relatório, seja um seminário, né? E daí depois, né? Haver aquele feedback, né? Desse trabalho. Oi, professora Ana Paula. Microfone está desligado, professora Ana Paula. Está desligado o microfone. A etapa 2 é no lugar da etapa 3, então. Ficou trocado. De vocês ali? Aham. Sim. Na verdade, eu acho que a gente colocou na etapa 2 abrangia todas as etapas. Né? Mas eu achei um pouco por isso que nós discutimos, que era confuso do que colocar em cada etapa dessa técnica ali. Mas é isso mesmo, né? Vocês colocaram ali a solução do problema, como poderia ser trabalhado, né? Tudo fizeram certinho mesmo. É isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Para o grupo de vocês. Próximo grupo? Pode ser nós, deu certo agora aqui. Deu certo? Deu, tranquilo. Eu até pus lá naqueles outros campos, lá consegui. Então, vamos lá. Só que aí eu vou pedir uma ajuda para o colega lá para falar aí, que do curso de enfermagem ali, que é mais... nossos colegas, né? Vamos lá. Deixa eu só, não lembro aqui onde é que é. Apresentar aqui. Aí. Então, vamos lá. Então, aqui a gente colocou nos quadrinhos mesmo, depois eu até passei a limpo aqui, já coloquei aqui, ó, né? Que ótimo. Aí já fui fazendo, vocês vão falando. Legal. Vamos lá. Nessa primeira etapa, a descoberta foi os alunos interessados, né? No caso, nós vamos falar na nossa área, né, voltada para a nossa área, né? Curso de enfermagem, da prática para o estágio. Como a nossa professora também ali, mas ela comentou, né? Que eles ficam tão ansiosos para ir para campo de estágio que eles acabam esquecendo que eles também têm que associar ali, né? A gente vai falar um pouquinho na frente também, teórica com estágio, né? Ou prática com estágio, né? A interpretação, os alunos com interesse em realizar prática de estágio, mas precisavam de conhecimentos para campo de estágio, para ele estar lá desenvolvendo as atividades, né, que acaba acontecendo no dia a dia, né, o estágio que a gente tem para complementar nossa grade curricular. E a bagagem nossa é as práticas e teorias. E a ideação, associação do conhecimento para aplicar na prática, nas atividades hospitalar, né? Como a gente vai aferir uma pressão, ou verificar um HGT, né? Que é a glicemia capilar, ou até mesmo fazer uma punção venosa, qualquer atividade relacionada na área da enfermagem. E a experimentação, simulação da teoria com a prática,
Foi como a professora Maristela colocou ali um exemplo para nós, né? Até a professora também depois quiser comentar um pouquinho, se eu fugir um pouco ali. Não. Ela desenvolveu uma atividade com uma turma dela específica, né? Porque ela viu que não estava, né, desenvolvendo legal ali, né, o que você tinha planejado, e foi como a professora Graça falou ali um pouquinho antes, né, a gente tem que ter uma carta na manga, né, uma segunda, né, que se não está dando certo de uma forma, a gente já vai adaptando, né, vai realizar uma outra maneira de aprender a atenção deles, né. E ela, então, resolveu fazer uma dinâmica, professora? Ou Foi uma simulação. Isso aí, uma simulação sobre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Isso. Você quer falar mal quem que vai ser, né? Não, tá bom, tá indo bem. Que daí ela, na verdade, ela conseguiu prender a atenção dos alunos, né? Conseguiu passar o que ela queria, eles entenderam, e a aula desenvolveu de uma forma assim que acho que nem a professora estava esperando, como ela expôs para nós aqui, né? E o tempo passou e eles aprendeu, né? Ficou com essa bagagem a mais para quando eles forem a campo de estágio, porque lá no campus hospitalar, a gente também faz, né, evolução de enfermagem, né, anotação de enfermagem, só que para isso eles precisam ter essa base, né, antes, para a gente depois começar tá desenvolvendo na prática, né, que é o campo de estágio. Isso. E a evolução, adaptar, no caso, né, como essa adaptação que a gente comentou ali atrás, né, que ela teve essa simulação, adaptar para outros conteúdos ou outras áreas também, não só específica na área da enfermagem, porque a gente também, no caso só eu, a professora Graziela, que somos enfermeira do curso técnico, mas daí o professor Carlos, né, e o Luiz é da área da veterinária, né, e o professor Carlos... É meio ambiente. Meio ambiente. E é isso aí. Não sei se ficou da forma certo, né? Vamos adaptar para outras para outras áreas também. Não sei se ficou da forma que a professora passou, porque assim, a gente sentiu um pouco de dificuldade, ficou um pouco confuso no começo. Pela primeira vez, né, que vocês não tinham conhecimentos, quando eu perguntei lá para vocês, ninguém tinha trabalhado, ninguém conhecia, é mais complicadinha, né, para você pegar. E também, como eu falei, né, às vezes também tem conteúdo ou situação que às vezes a gente não consegue, né? Como que eu vou fazer com isso, né? Tem outros problemas que é mais fácil você passar por todas as etapas. Sim, sim. Mas é como você falou, né? A gente tem que começar a fazer, a praticar para aprender, né? É isso mesmo. Parabéns para vocês. Obrigada. Agora tem mais um grupo só, né? Ou já foi todos? Me perdi nas contas. Já foi todos? Falta o nosso ainda. O professor Luiz e o professor Reinaldo. O professor Luiz levantou uma questão lá do trabalho dele, e a gente fez aqui, eu vou compartilhar a tela, tá. E aí o professor Luiz pode ir. E aí, professor? Também? Pode. A gente não conseguiu concluir, professor, porque daí acabou o tempo. Daí o professor Reinaldo estava bem empolgado falando, daí acabou que cortou bem no meio dele falar. Não, tranquilo. Então, o professor Luiz falou aí sobre uma situação no trabalho dele que os Pode pôr para apresentar, professor? Já coloquei, tá aparecendo? Tá. Mas põe na apresentação para ficar mais... Não tá aparecendo? Tá aparecendo, mas põe lá apresentar slides. Para ficar maior. Em cima. Lá em cima, no canto direito. Aí. Ah, sim. Isso. Então, daí, essa semana passada, 2 turmas, teve alunos que vieram falar para mim que não estavam... Tinha aluno que estava reclamando com outros professores da minha explicação, que eu não estava explicando direito, que eu não estava explicando. Aquilo me chamou a atenção, sabe? Por dois motivos, né? Primeiro, que eles estarem reclamando de uma metodologia que, em princípio, a gente acha que está indo bem, né? Que ninguém até então tinha reclamado. E outra situação é de ir falar com outros professores, né? Que daí a gente tem, infelizmente, colegas que
auxiliam a gente bloqueando essa... Porque eles querem colocar um contra o outro, né? Ou então aqueles que incentivam. Então a gente fica naquela situação velada, a gente não sabe nem quem não está contente e não sabe com quem. Daí eu estava conversando com os meus colegas ali no grupo, que daí a metodologia seria assim, a descoberta, em princípio, né, os estudantes não concordam com a metodologia do professor. Pode passar, professor. Daí, o que a gente interpretaria, né? Usar a sala de aula invertida para que os alunos tivessem um contato prévio, né, com um conteúdo ou conteúdos prévios, e a partir disso, pode passar? A partir disso, daí a gente faria com que eles apresentassem, elencassem algumas metodologias para que eles, em grupo, desenvolvessem um seminário no mesmo conteúdo para que eles apresentassem o que eles achassem, né, dentro daquela metodologia. Pode passar. Daí, a partir disso, a gente faria os seminários, né, e depois dos seminários faria discussão com os alunos para que eles pudessem propor as situações que eles verificaram dentro do mesmo conteúdo, né, para que fosse elencada ou eleita a melhor metodologia para que o professor começasse a empregar e que eles se sentissem mais confortáveis, né? Pode passar. Daí, ali, a gente tem a discussão dos resultados, né, como forma democrática, observando os melhores argumentos sobre cada apresentação. E aí, a gente focou numa situação, problema que poderia acontecer, que eles não têm maturidade suficiente e nem discussão suficiente, eles já partem para agressão, né? Então, a gente teria que estar bem atento a isso para intermediar essa situação, né? E a possibilidade de também a gente estava pensando assim, eles elegeram uma turma que se dedicou, que apresentou bem e que usou uma metodologia, professor utilizando dessa mesma metodologia talvez não tenha o mesmo resultado que os alunos tivessem, né? Pela própria proximidade entre pares ali, que eles estão entre colegas, né, ficasse mais fácil, e daí o professor utilizando aquela, chegamos à conclusão que essa metodologia é a melhor que o professor tem para utilizar, mas daí o professor utilizando não vai desenvolver. Então, esses são os problemas que a gente poderia ter com essa abordagem, né? Uhum. Isso mesmo, porque quando a gente faz, né, aplica ali, no caso, igual desenvolveu ali a ideia, aplicou a metodologia, né, no caso que vocês colocaram a metodologia ali que os alunos, seminário, né, deu certo, não deu, podia ter feito dessa forma, né, ter dividido os alunos em mais grupos, né, então, essa evolução seria aprimorar mesmo, né, essa prática, né, essa metodologia aí, como que poderia ficar melhor, né? Mas é isso mesmo, parabéns. Só faltou pôr ali a professora Josenira e a professora Alessandra daí, que estavam junto com a gente. Não conseguiram terminar? Não deu tempo, eu esqueci. Não deu tempo, eu pensei, os dois. A gente foi tirado à força ali, né? Não, tranquilo. Não deu tempo. Tá bom. Então, parabéns a todos os grupos, é isso mesmo, atividade, né, proposta de hoje para vocês, né, foi aplicada, né, explicada a metodologia aí, nova, e vocês trabalharem em cima aí com uma situação, problema. Então, continuando aqui. Então, o que vem por aí, né? Então, vocês já fizeram a socialização, então vamos continuar, né, nas próximas reuniões, vendo algumas possibilidades metodológicas e de gestão de sala de aula, que poderão, contribuirão, né, muito para o nosso planejamento na educação profissional. Aqui nós temos um Saiba Mais, então vocês têm, como eu sempre falo, vocês têm acesso a esse slide lá no Class, então vocês podem, quem tiver interesse em saber mais sobre essa metodologia, vocês podem entrar lá nos slides e clicar aqui no link, que vocês vão ter ali o vídeo, né, explicando um tutorial sobre essa metodologia de hoje. E para nós terminarmos, né,
com uma frase aí de Paulo Freire, né? Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo, né? Então, lembrar que o que transforma o mundo são as nossas ações, né? Então, vamos tirar a nossa foto de hoje e eu vou deixar o formulário ali, tá? Já coloco o formulário para vocês responderem. Lembrando que a nossa turma é turma F de faca, tá? Preencham lá. Enquanto isso, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Ai, deixa eu tirar minha fotinha aqui. Vamos lá. Isso. Então, só preencham o formulário. Terminando de preencher o formulário, boa semana aí para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.